Olá, amigos! Nesse nosso breve encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da alteração do contrato de trabalho com um comentário a uma decisão recente do TST. De início, para que a gente possa tratar desse tema, vamos recordar que contrato é negócio jurídico bilateral, inclusive, claro, o contrato de trabalho. Ou seja, a formação do contrato se dá pelo encontro de manifestações de vontade que vêm de polos distintos. Ora, se o surgimento desse contrato, das cláusulas contratuais, se dá mediante duas vontades distintas, seria completamente ilógico, não faria o menor sentido, que essas mesmas cláusulas pudessem ser alteradas pela vontade de um só dos contratantes. E vejam, isso é assim em qualquer contrato, não apenas, claro, nos contratos de trabalho. No entanto, há uma peculiaridade do contrato de trabalho que traz um contorno especial para essa questão, que é a subordinação. Ou seja, como todos sabemos, a principal característica é o estado de subordinação em que se encontra o empregado. É a principal característica do contrato de trabalho. Logo, na imensa maioria dos casos concretos, é quase que uma regra geral, o que vai acontecer? O empregador teria força para impor ao empregado não só uma alteração unilateral, mas mesmo uma alteração bilateral, quer dizer, com a suposta concordância do empregado, ainda forçada, né, que viesse a prejudicar esse próprio empregado. Por essa razão, a CLT precisou explicitar, para evitar que isso ocorresse, lá no artigo 468, que é nula a alteração unilateral do contrato de trabalho. Assim como é nula a alteração bilateral, quando dela decorre prejuízo direto ou indireto para o empregado. Bom, e foi com base nesse artigo 468 da CLT que o TST considerou nula a alteração unilateral feita pela empresa da seguinte forma: o empregado trabalhava, como é o mais comum, 6 dias da semana e folgava no domingo. O que a empresa fez? Ela alterou esse contrato e instituiu um regime de 5 dias de trabalho e o sexto era de folga. O problema é que esse dia de folga, esse dia de descanso, nem sempre coincidia com o domingo. Evidente, né? Claro, não está coincidindo exatamente com a semana. Bom, foi uma decisão da Seção de Dissídios Individuais 1 do TST, relatada pelo ministro Lélio Bentes Correia. O julgamento se deu em 17 de outubro de 2011, ok? É sobre esse tema que a gente vai falar um pouquinho. Bom, antes de adentrarmos nesse assunto, no entanto, vamos relembrar uma distinção conceitual que a gente precisa ter em mente, tá? É a distinção entre negócio jurídico bilateral e contrato bilateral, ok? A confusão entre esses dois conceitos surge porque o termo bilateral, em cada uma dessas situações, é usado com um sentido distinto da outra. Ou seja, há uma imprecisão terminológica. E dessa imprecisão terminológica acaba resultando uma confusão conceitual que é bastante comum na prática. Mas vamos desfazer essa confusão. Quando se fala em negócio jurídico bilateral, o que se está referindo é a quantidade de polos emissores da vontade. No negócio jurídico bilateral existem 2 polos emissores da vontade. Assim, os contratos, o casamento, são negócios jurídicos bilaterais, pois há 2 polos distintos emitindo suas vontades e essas vontades vão se harmonizar. Já o testamento, por sua vez, é negócio jurídico unilateral. Por quê? Porque é suficiente para que haja testamento uma única vontade, que é a vontade do testador. Tudo bem? Isso é o negócio jurídico bilateral ou unilateral. No entanto, quando se diz que certo contrato é bilateral, isso significa que os 2 contratantes têm obrigações a cumprir. Ou seja, aqui, quando eu digo que o contrato é bilateral, eu já estou me referindo ao fato de os 2 terem obrigações a cumprir ou apenas um, aí seria unilateral, ok? Por exemplo, a compra e venda é um contrato bilateral, pois o comprador e o vendedor têm obrigações a cumprir. O contrato de trabalho é contrato bilateral, pois o empregado e o empregador têm obrigações a cumprir. Mas se eu tomar, por exemplo, um contrato de mútuo ou um contrato de comodato, esses contratos já são unilaterais, porque neles apenas o mutuário e o comodatário, respectivamente, têm
obrigações a cumprir. O mutuante e o comodante, não. Bem, visto isso, vamos examinar de modo mais de perto a regra que se encontra no artigo 468 da CLT. Vejam só. O contrato de trabalho, diz o artigo 468, não pode ser alterado unilateralmente pelo empregador, sob pena de nulidade absoluta dessa alteração. Mas também as alterações bilaterais só valem se delas não resultar, direta ou indiretamente, prejuízos para o empregado. Em resumo, tá, desse artigo 468, é nula a alteração unilateral do contrato. Mas também é nula a alteração, mesmo que o empregado tenha concordado, quer dizer, mesmo que seja bilateral, se da mesma resultar para esse empregado prejuízo direto ou indireto, tá? Mas vamos chamar a atenção, amigos, para um aspecto importante. Esse prejuízo do trabalhador, ele não pode ser avaliado em abstrato, tá? Ele só pode ser avaliado em função das circunstâncias de cada caso concreto. Por exemplo, vamos supor que em determinada situação, até mesmo uma redução salarial, ela pode não causar prejuízo. Imagine, por exemplo, que o empregado precisa reduzir a sua jornada para que ele possa concluir um curso superior ou para que ele possa, por exemplo, trabalhar em outro emprego, vai até ganhar mais somando os dois salários. Ora, e nesse caso, esse empregado pode ajustar com o empregador da seguinte forma: ele terá sua jornada reduzida e o salário proporcionalmente reduzido. Quer dizer, nesse caso concreto, não está havendo prejuízo para o empregado. Tudo bem? Então, vejam, só posso aferir se há prejuízo ou não no caso concreto, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Tudo bem? E um outro aspecto é que pequenas mudanças do contrato, desde que sejam necessárias para a atividade empresarial, para adaptar essa atividade empresarial à realidade, elas podem ser feitas. Isso se chama de ius variandi do empregador. Tá? Então vejam, essas pequenas mudanças que não afetem cláusula essencial do contrato e que sejam necessárias, podem ser feitas. Por exemplo, vamos supor que uma loja abria às 9 horas, tá? E os empregados chegavam para trabalhar, começavam sua jornada às 8h30. Só que o empregador percebeu que às 8 horas já existe um bom movimento de clientes, que valeria a pena ele passar a abrir às 8, tá? E ele decide fazer isso aí. Só que, claro, não dá mais para os empregados, todos pelo menos, chegarem às 8h30. E aí ele poderá determinar que todos, ou pelo menos alguns dos empregados da loja, passem a chegar às 7h30, uma hora mais cedo, para a loja poder abrir às 8. Mas é claro que esses empregados também vão sair mais cedo, para que não seja afetada a duração da jornada de trabalho, ok? Então, vejam só, dito tudo isto, é essencial que a gente, em cada caso, verifique, identifique se o empregador apenas está exercendo o ius variandi ou se de fato ele está alterando o contrato de trabalho. E se for o caso de alteração, a gente tem que verificar se a mesma foi válida ou inválida. E isso tem uma importância prática enorme pelo seguinte: vejam, se a ordem de alteração foi válida, o seu descumprimento pelo empregado poderá ser considerado como falta grave. A ordem foi válida, ele deveria tê-la cumprido, tá? Pode implicar na insubordinação, descumprimento de ordem direta. No entanto, se essa alteração foi inválida, tá? Não haverá falta alguma nesse descumprimento. O empregado não é obrigado a cumprir ordem inválida. Então, se a ordem de alteração foi inválida, o empregado que descumpriu não praticou falta alguma. No caso concreto, decidido pelo TST, o que aconteceu? O empregado trabalhava, como a gente já comentou, de segunda a sábado e folgava no domingo. E o empregador alterou unilateralmente esse contrato, determinando que o empregado passasse a trabalhar 5 dias seguidos e no sexto tirasse folga, sendo que essa folga nem sempre coincidiria com o domingo. O empregado recusou-se a cumprir a ordem e foi dispensado por falta grave, uma vez que o empregador enquadrou esse descumprimento da ordem como sendo caso de indisciplina ou de insubordinação. Tudo bem? Bom, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que a alteração contratual foi
inválida, pois dela decorreria prejuízo para o empregado, pois ele ficaria privado de gozar do seu repouso semanal aos domingos, tá? Ora, se a ordem foi inválida, se a alteração foi inválida, a recusa do empregado quanto ao cumprimento da mesma jamais poderia ser enquadrada como sendo justa causa para a resolução contratual, tá? E essa decisão foi mantida pelo TST, pois a turma não conheceu do recurso de revista e a SDI não conheceu do recurso de embargos, ambos interpostos pela empresa. Bom, corretíssima essa decisão. No entanto, o que nos parece é que é completamente secundário, seria completamente secundário, o fato da alteração se mostrar prejudicial ou não para o empregado, pois é suficiente que se observe o seguinte: houve alteração unilateral do contrato e por só isso, só por essa razão, essa alteração já seria nula nos exatos termos do artigo 468 da CLT. Eu chamo a atenção do amigo para o seguinte fato: não se tratou de simples exercício do ius variandi, pois foi afetada a cláusula essencial do contrato, ou seja, a jornada de trabalho. Então, se não era simples ius variandi, não poderia ser unilateral essa ordem de alteração, ok? Bom, em conclusão, a gente pode observar o seguinte: quando se trata de alteração contratual e não de simples exercício do ius variandi, né, para que a mesma seja inválida, é suficiente que seja atendido um dos dois requisitos: que se trate de alteração unilateral ou que haja prejuízo para o empregado. Não precisa que os dois requisitos sejam simultaneamente atendidos. No caso apreciado pelo TST, pela sexta turma que nós comentamos, né, além da alteração ter sido unilateral, o que por si só, repito, já a qualificaria como nula, além disso, a mesma ainda pode ser considerada como sendo prejudicial para o empregado, o que reforça a nulidade. Logo, sendo nula a ordem dada pelo empregador, afastada está a hipótese de falta grave cometida pelo empregado. Por quê? Porque a gente não pode perder de vista o seguinte: a subordinação do empregado o obriga ao cumprimento das ordens válidas, mas é claro que não o obriga ao cumprimento de ordens que sejam ilegais. Amigos, por enquanto era isso. Até uma próxima oportunidade.